O androceu, ou microesporófilo, né? Esporófilo, filo é folha, né? Seria a folha onde são produzidos os esporos. A estrutura onde são produzidos os esporos masculinos. Como a gente já tinha visto, tem diferença entre o esporo feminino e o esporo masculino, né? O esporo feminino é o megásporo e o esporo masculino, o micrósporo. Então, microesporófilo é a estrutura onde tem o microesporângio, que por sua vez produz os micrósporos. E essa estrutura é o androceu, onde vão ser formados os microgametas. O estame, né, que é essencialmente um filete que pode ser mais ou menos longo, dependendo da flor. E aqui a gente vê a antera. Na antera, vocês reparem que são duas tecas, né? E cada teca dessas tem um tipo de abertura, né? Essa linha aqui é a linha onde vai ocorrer a abertura da célula, da teca. É uma abertura septicida, mas são só duas tecas. Aqui a gente olha uma imagem, né, ainda do lírio, que tem um corte de, de uma antera dessas, em que a gente pode ver os microsporângios, né, ou sacos polínicos, né, ou com a formação dos esporos, em vários estágios. Eu não vou detalhar muito essa fase da formação, mas é o que vocês já viram antes, né? Vai ter uma célula-mãe do micrósporo que vai entrar em meiose, e depois uma série de divisões que vai produzir, enfim, vai chegar a produzir o pólen, tá? Bem, então aqui em diferentes estágios, né, desde o microesporângio, início do desenvolvimento do pólen, aí já o pólen maduro fazendo a abertura, que é a região de abertura, e aqui aberto já liberando o pólen. O processo de formação do grão de pólen. Então, a célula-mãe é o pré-meiócito, né, que é uma célula que vai dar origem aos esporos, né? A célula-mãe do micrósporo entra em meiose e com a meiose vai produzir 4 esporos. Então tem uma série de células-mães dentro dentro da antera, né? E vai produzir então uma enorme quantidade de micrósporos. Dentro de cada micrósporo, né, produzido por meiose, ou seja, é haploide, a estrutura como também a gente já viu antes, tem a formação de parede, uma parede muito resistente, né? É, esporolinina, exina, entina. E aí, assim, esse é o micrósporo imaturo, em que a gente tem uma célula haploide. Depois disso, né, esse microsporo com um núcleo só entra em divisão celular e nesse processo de divisão celular vai produzir inicialmente um núcleo vegetativo e um núcleo generativo. É esse núcleo generativo que vai dar origem aos gametas. Ele ainda não é os gametas. É. Então, o processo de formação, né, do microgametófito ainda não está completo. Já é o microgametófito a partir da formação do micrósporo, mas ainda não tem a formação do gameta. Em muitos casos, o gameta só vai ser produzido
ocorre ainda uma outra divisão celular, mas isso só vai ser produzido quando o grão de pólen atingir o estigma. Vocês estão vendo também aqui umas aberturas no grão de pólen, né? Quando ele está maduro, pronto para ser liberado, então tem um tegumento bastante rígido, né? Uma estrutura bastante rígida de axila, e apresenta um número de aberturas por onde vai ocorrer a germinação, a emissão do tubo polínico. Aqui alguns tipos de pólen, né? Essa é uma figura muito interessante. Ela é feita no microscópio eletrônico, mas foi colorizada depois. E está mostrando o grão de pólen de várias espécies em microscopia eletrônica de varredura. Aqui também, imagem de diferentes tipos de esporos, também microscopia eletrônica de varredura. E esses tipos de esporos são característicos de grupos. Então dá para a gente identificar os grupos de planta pelo esporo. E isso é usado, por exemplo, no estudo de alimentação de abelhas, né, que as abelhas colhem pólen, levam para a colmeia, ou então no estudo de paleontologia, né, quando se olha esses materiais, né, olha esses esporos para ter ideia do tipo de planta que existia na época. Então é característico e é muito resistente, muito resistente. E a fase final, então, do grão de pólen é quando ocorre a germinação. Vocês lembram que tinha um núcleo vegetativo e o núcleo generativo. Esse núcleo generativo, pouco antes da germinação, isso aqui é chamado também de germinação do grão de pólen, mas ou às vezes, após a germinação, tem uma última mitose. Ele se transforma então em dois núcleos ou células espermáticas. Núcleos ou células espermáticas. O núcleo vegetativo vai junto, né, nesse tubo polínico. Esse tubo polínico se desenvolve no estigma, que é o órgão feminino. Então segue em direção à oosfera. Aqui uma imagem em microscópio, né, que a gente pode ver também esses núcleos, né? Colorida para mostrar o núcleo.